Crianças, tudo bem com vocês? Tia Renata aqui hoje para contar mais uma história muito interessante que foi preciso haver muita fé, muita obediência e muita coragem. Eu estou falando da história das muralhas de Jericó. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender o que estava acontecendo antes. Havia um homem chamado Josué. Josué é um personagem muito importante nessa história. Mas por quê? Quem era ele? Ele ficou no lugar de Moisés, depois que Moisés morreu. Mas em que lugar? Ele era o líder dos israelitas. Ele estava conduzindo o povo até Canaã, que era a cidade prometida por Deus ao povo de Israel. Então, depois que Moisés morreu, Josué ficou no lugar dele. Mas aí, para eles chegarem em Canaã, havia uma cidade ali no meio que precisava ser conquistada, a cidade de Jericó. Mas como será que era essa cidade? Será que era uma cidade pequena? Será que era uma cidade fraca, fácil de ser invadida? Não mesmo. Era uma cidade onde as muralhas eram altas, eram fortes. Não era qualquer pessoa que entrava em Jericó e não era qualquer pessoa que saía. Era uma cidade onde os muros eram muito altos. Era uma cidade preparada para que não fosse invadida. Agora vamos pensar um pouquinho como se a gente estivesse dentro da cabeça de Josué. Diante dessa situação, o que você acha que Josué pensou? Será que ele imaginou assim, nossa, não vai dar certo, vamos embora, vamos procurar outra cidade para invadir, porque essa daí não dá pra gente, é impossível, muito alta, muito forte, as muralhas enormes, os portões muito bem fechados, não vai dar pra gente. Será que foi isso que Josué fez? Não foi isso, ele perseverou e esperou em Deus, ele foi obediente, até que Deus trouxe a Josué uma direção e falou: Josué, eu, o Senhor, darei a vocês a terra de Jericó, a Josué e aos israelitas. E Josué acreditou em Deus, até que o Senhor começou a trazer alguns direcionamentos até Josué de como eles iriam conseguir invadir essa cidade tão difícil. E Deus falou: o povo de Israel vai ter que rodear a cidade por alguns dias. Quantos dias vocês imaginam que eles tiveram que rodear? Quantas vezes? Como que foi isso? Será que foi o fato deles terem rodeado a cidade que ela realmente desmoronou? Será que foi por causa disso? Vamos ver o que vai acontecer. Ok, Deus trouxe esse direcionamento. Então, no primeiro dia, o povo de Israel rodeou a cidade por uma vez. Saíram e foram para o acampamento. No outro dia eles retornaram e fizeram de novo, rodearam toda a cidade de Jericó. Já imaginou você rodear uma cidade inteira? Foi isso que os israelitas fizeram. Eles fizeram isso um dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias por uma vez. Rodeavam e rodeavam. Só que aí chegou no 7º dia. Mas antes da gente falar sobre o último dia, havia algo muito importante também. Na frente deles ia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e na frente da Arca da Aliança iam os sacerdotes com trombetas. E enquanto eles giravam, eles iam tocando essas trombetas. Mas aí no 7º dia, o que vocês acham que aconteceram? Eles tiveram que fazer algo diferente. Lembra que eu falei que eles rodeavam apenas uma vez e depois voltavam para o acampamento para descansarem? No 7º dia não foi assim. Eles tiveram que rodear 7 vezes. 7 vezes. Já imaginou você rodear uma cidade no mesmo dia 7 vezes? Foi isso que os israelitas tiveram que fazer. Mas tinha uma coisa que não podia acontecer. Era uma regra. Durante todos os dias, enquanto eles rodeavam, eles precisavam fazer silêncio. Não podia falar nada. Eles rodeavam, bem quietinhos. Mas aí, no último dia, quando eles fizeram a 7ª volta e logo depois que os sacerdotes tocaram as suas trombetas,
Josué falou para o povo: agora vocês podem gritar bem alto, mas bem alto mesmo. E foi exatamente isso que eles fizeram. E enquanto eles gritavam, as muralhas de Jericó caíram. Elas foram ao chão. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel conseguiu invadir a cidade. Eles tomaram posse da promessa do Senhor sobre eles, porque Deus disse que eles alcançariam aquele lugar. E outra curiosidade muito importante: havia outra regra além de rodear em silêncio. Tudo naquele lugar deveria ser destruído, inclusive as pessoas, elas deveriam morrer. Mas teve uma única mulher que sobreviveu. Ela foi a única que ficou viva. Por que será que ela sobreviveu? O que ela tinha de tão especial, de tão importante, que foi a única que ficou viva? Há um tempo atrás, antes dos israelitas tentarem invadir a terra, alguns espiões foram mandados ali para vistoriarem, para verem como que era a terra, se realmente era difícil, se era fácil, se dava para entrar e tudo mais. Sabe quem hospedou eles e os ajudaram, os esconderam em sua casa? A cananeia Raabe, uma prostituta. Ela os ajudou e os escondeu e também os ajudou a sair. Por causa disso, os israelitas e Josué pouparam a sua vida e ela sobreviveu e ficou morando ali com eles. E o que nós aprendemos então dessa história? A importância de nós obedecermos a Deus, porque o povo poderia ter rodeado a cidade por 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitos dias, mas quem derrubou foi o próprio Senhor Deus, porque eles obedeceram à voz do Senhor e aquilo que Josué falou para eles. E é isso a história de hoje, crianças. Espero que vocês tenham aprendido a lição da coragem, da obediência e principalmente a lição da fé. Olá, vovó! Tudo bem? Oi, Nina, tudo jóia? Sabe, Nina, eu estava ali assistindo aquela história que a tia Renata contou. Você gostou da história? Você viu? Eu vi, gostei, mas, vovó, eu estou com algumas dúvidas. Dúvidas? Pergunte aí que a vovó responde tudo. Então, vai lá, a primeira pergunta. Vovó, o que os israelitas, junto com Josué, queriam conquistar? Eles queriam conquistar a cidade de Jericó. Eles queriam tomar ela para eles. Mas eu ainda tenho mais dúvida, vovó. Por quantos dias o povo de Israel rodearam a cidade? Por 7 dias, eles rodearam durante 7 dias, bem caladinhos, Nina. Vovó, 7 dias? Eles não poderiam ter derrubado em um dia? Na verdade, eles não poderiam ter derrubado em nem 1000 dias, porque quem derrubou foi Deus, e Deus mandou rodear 7 dias. Por isso que eles rodearam 7 dias, foi por obediência. Ah, tá. Mas, vovó, acho que é a última pergunta, vovó, a última dúvida, eu acho. Vovó, quem era a moradora de Jericó que o Josué permitiu que ela continuasse vivendo ali? Você não lembra, Nina? Foi a prostituta Raabe. Ela foi poupada pelos israelitas e por Josué. Mas, vovó, por que eles pouparam a vida dela, vovó? Olha, é bem verdade que ela era lá da cidade de Jericó, que ela era cananeia, prostituta, mas ela creu em Deus, ela acreditou no Deus de Israel e ela escondeu os espiões que Josué mandou. Foi por causa disso que ela foi poupada. Na verdade, a gente é poupado de muitas condenações, não é porque a gente merece, é por causa da fé. Raabe creu em Deus e Deus permitiu que ela fosse poupada. Ai, que bom, né, vovó? Vovó, eu amei conversar com a senhora, mas
Agora eu me lembrei que eu tenho que ir, vovó. Vovó, tchau, vovó. Tchau, Nina. Beijo. Beijo, vovó. Mua. Oi, crianças! Voltei e agora nós vamos fazer algo muito especial e muito importante. Nós vamos memorizar a palavra de Deus. E o versículo que nós vamos aprender está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 30. Vamos ler? Fala assim: Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Ou seja, esse versículo resume rapidamente a história que a gente ouviu sobre as muralhas de Jericó. Vamos ler novamente e aí depois vocês vão repetir comigo, pode ser? Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Hebreus 11, versículo 30. Vamos lá? Agora eu vou falar e vocês vão repetir, ok? Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Hebreus 11, versículo 30. Vamos falar tudo mais uma vez? Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Hebreus 11, versículo 30. Tchau, crianças! Ficamos por aqui.